Olá, eu sou o Emerson Maranhão, sou roteirista e diretor de cinema e também tenho formação em jornalismo. Atuei com jornalismo há muito tempo na minha vida, acho que mais de 20 anos. E a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho sobre roteiro de ficção e roteiro de documentário. Na verdade, roteiro de documentário, como é roteirizar um documentário? Eu venho de uma experiência de escrever o roteiro de mais de 100 webdocs, né, documentários especiais para web e webséries também. E agora, esse mês, estou lançando o meu primeiro longa, que é um documentário, que chama Transversais, que ele traz um mosaico, um retrato de 5 pessoas atravessadas pela transgeneridade aqui no Ceará, o estado onde eu moro. E antes disso, eu venho de um curta-metragem que chama Aqueles Dois, que eu também escrevo o roteiro e assino a direção, que ganhou diversos prêmios, inclusive alguns de melhor roteiro, e é também um documentário sobre dois homens trans, um na capital e um no interior do Ceará. E quando o Sesc Argumenta me convidou para dar esse depoimento, para gravar esse vídeo, o tema que mais me veio à mente era justamente isso, assim, como é que a gente pode falar de roteiro para documentário, né? Se o documentário se pretende um registro da realidade, o mais próximo possível do real, como é que você antevê ações, né? Como é que você prevê ações? E essa é uma questão antiga, né? Uma polêmica antiga no meio documental. É, Você tem várias correntes que defendem e que atacam essa questão do antecipar conflitos, antecipar situações dramáticas no documental, e também tem gente que defende muito. Eu sou um ardoroso defensor que a gente consiga antecipar essas situações dramáticas, antecipar esse conflito. E aí é uma coisa que eu acho muito engraçada, é como é que é nesse ponto que, no meu entender, os roteiros de ficção ou de documentário, eles acabam se cruzando, assim, numa questão de metodologia, né? Acabei de participar de um laboratório onde eu desenvolvi o roteiro de um longa de ficção, e para que a gente chegasse a esses personagens do roteiro de ficção, a gente fez uma pesquisa muito extensa com pessoas reais do universo dos personagens, para que a gente pudesse se aproximar e se apropriar desses universos, né? Para que nossos personagens criados tivessem uma verossimilhança tal que os espectadores os comprassem como verdadeiros, embarcassem nessa história através deles. E eu entendo que, pelo menos para mim, o meu processo é o mesmo processo quando eu vou fazer um documentário. Né? Como é que você antevê ações, como é que você prevê ações num documentário? Conhecendo em profundidade tanto o tema que você vai abordar no seu filme, quanto os personagens que você vai retratar nos seus filmes. Né? Como eu venho de dois filmes, um curto e um longa, que são baseados em personagem, eu fiz um aprofundamento grande nos personagens, né? O primeiro, Aqueles Dois, a gente realizou, meu Deus, acho que mais de 10 entrevistas com cada um dos protagonistas, para poder entrar nesse universo, entender aquelas pessoas, entender o que é que movia aquelas pessoas, por onde é que elas andavam, como é que os seus sentimentos eram construídos e por onde é que eles iam, para poder escrever um roteiro aonde isso fosse revelado, né? E para mim, repito, é o mesmo procedimento que você faz quando escreve uma ficção. Agora no Transversais são 5 protagonistas, e também a gente fez um processo exaustivo e instigante, não deixa de ser, de pesquisa para escrever o roteiro. E eu entendo, é uma das coisas que eu defendo, que um roteiro de documentário, ele pode sim ter o mesmo charme, ter a mesma capacidade de prender o espectador que um roteiro de ficção. Né? No caso daqueles dois, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito, uma situação que eu acho muito representativa, que tem um momento no filme que é revelado que um dos dois protagonistas é
foi uma criança adotada. Ele foi adotado pelos pais. E isso era um elemento de tensão, e isso era um elemento que, ao escrever o roteiro, tanto de filmagem quanto o roteiro de montagem, e aqui vale uma ressalva, eu estou me referindo basicamente ao roteiro de filmagem nesse primeiro momento, foi um momento que eu escolhi para que terminasse o segundo ato, entrasse, fosse o movimento de passagem, a sequência de passagem para o terceiro ato, que é a resolução, né, dentro daquela dramaturgia clássica grega, né, do primeiro ato, com a apresentação do conflito, apresentação de personagens do conflito, o segundo ato, desenvolvimento do conflito, e o terceiro ato como resolução do conflito. Então, eu escolhi justamente essa revelação, que podia estar na primeira cena do filme, podia ser a mãe do Caio José explicando que ele era adotado. Mas eu construí uma dramaturgia, apesar de ser um documentário, que fosse um pico dramático. Que esse momento fosse um pico dramático. E eu acho isso muito representativo, por isso que eu estou dando esse exemplo, porque quando você domina a história, o pensamento e as motivações do documentado, você consegue estabelecer esses picos dramáticos sem encená-los. Porque tem isso, assim, como eu já sabia que o Caio José era adotado, como eu sabia que ele sempre se emocionava ao contar esse trecho da sua vida, isso tudo eu soube nas entrevistas prévias que a gente realizou, da mesma forma que eu sabia que o momento da revelação da transexualidade dele para o pai dele era um momento também de muita emoção, eu escolhi essa sequência para ser o pico dramático do filme. E em Transversais Agora o Longa, da mesma forma, eu escolhi uma sequência dramática para ser o pico dramático de todos os personagens. E isso é escrita de roteiro, isso é escrita de dramaturgia, né? Eu começo todos esses filmes, assim como os webdocs e as webséries, apresentando os personagens, apresentando as situações onde eles vão se desenvolver, apresentando o conflito, para na sequência introduzir esse momento que eu chamo de pico dramático, né? Do pico da ação, e no final a gente encaminha para uma resolução, ainda que não sejam conflitos resolvíveis dentro do aspecto clássico, né, de apresentar esse conflito e resolver, você tem, como é que eu posso chamar, de dissipação do conflito. É muito engraçado isso, eu me lembro sempre de uma história do Coutinho, o Eduardo Coutinho, que é um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos e que eu sou fã, sou um apaixonado, apesar dele defender um outro tipo de cinema, que não esse que eu faço atualmente, reza a lenda que ele, no Edifício Master, para romper com essa condução da emoção do espectador através da elaboração de uma dramaturgia no filme documental, ele decidiu que a montagem dos depoimentos do filme, né, dos personagens do Edifício Master, se daria pela ordem que elas foram captadas, pela ordem da filmagem, para evitar que ele conduzisse dramaticamente essa ação para ter picos dramáticos. E coincidentemente, um dos momentos mais emocionantes do filme foi o último momento que ele captou, foi a última entrevista que ele captou, que é quando o cara canta My Way. Esqueci o nome do personagem, é um personagem emblemático, é o personagem de um ex-piloto aéreo que fez a vida nos Estados Unidos e cantou com Sinatra uma vez no show, com o Frank Sinatra, e ele canta My Way. E pouco tempo depois das filmagens, se eu não me engano, esse personagem morreu. E se o filme encerrasse com ele, ia ser o pico dramático, ia ser a condução da emoção do espectador, que o Coutinho estava fugindo ao decidir que não usaria nenhum recurso dramático e que montaria o filme na ordem cronológica das captações. E aí ele teve que subverter essa ordem dele, colocou esse suposto pico dramático no meio, para que não tivesse essa superexposição emocional ao fim do filme. E eu acho isso emblemático, porque eu acho que eu considero que a gente está a serviço da narrativa, né? A narrativa não está ao nosso serviço, a gente está a serviço da narrativa.
A gente que é roteirista, a gente que é diretor de cinema, a gente tem como missão contar história. Então, quando a narrativa se impõe, não há como você fugir dela. E eu acho que faz parte da narrativa conduzir a emoção do espectador. Faz parte da narrativa escolher o que deve e o que não deve ser contado em qual momento do filme. A partir do momento que você escolhe um enquadramento, a partir do momento que você define o que está fora e dentro de quadro, você já está apresentando um recorte da realidade, né? Você já está, de alguma maneira, ficcionalizando. Por isso que eu defendo o documentário como esse terreno que permite que você faça incursões ficcionais, claramente sinalizadas, mas que elas estejam com a nobre missão de contar aquela história, a vida daquela pessoa ou aquela situação da melhor maneira possível, né? E isso, para mim, é estar a serviço da narrativa.